Graça e paz, igreja. Vocês parecem que estão com frio? Glória a Deus. Nós damos graças ao Senhor pela oportunidade, pela noite, de podermos falar que Jesus é bom. Irmãos, eu confesso que é um tipo de mensagem um pouco diferente nessa noite, mas o Senhor tem me incomodado bastante para falarmos desse assunto. Eu gostaria que convidar os irmãos a abrir a sua Bíblia, livro de Filipenses, carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4. Filipenses, capítulo 4, a partir do versículo 6. Glória a Deus. Filipenses, capítulo 4, versículo 6 e o 7. Diz o texto: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Orar mais uma vez ao Senhor. Pai, nós te agradecemos, ó Deus, pela noite, pela oportunidade. Senhor, fala aos nossos corações aquilo que precisamos ouvir, Senhor. Nos ensina que possamos, ó Pai amado, ouvir e guardar a Tua palavra. Assim nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a doença do século, ou uma doença que está em alta, são as doenças, obrigado, irmão, da alma. Muito provável aqui que se eu perguntar, todo mundo tem um trauma, de infância ou de adulto, mas alguém tem uma história triste para contar. Então a palavra do Senhor nessa noite vai ser direcionada a isso. Primeiro eu quero passar para os irmãos o tamanho do problema que nós temos, a humanidade de maneira geral. Lemos um texto: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, entendendo que Deus é a resposta, é a saída para tudo. Claro que há tratamentos, há profissionais, há remédios, mas Deus, irmãos, é a certeza de uma vida melhor. Deus é a certeza, como diz o texto, é a paz de Deus que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Segundo estudos da OMS, Organização Mundial da Saúde, pelo menos 75% das doenças, das patologias em geral, elas estão ligadas, irmãos, ao estresse. Todo mundo aqui trabalha sem estresse, né? Suave na nave, né? Tranquilidade total. O ônibus é uma maravilha de manhã. Só vai você e o motorista. É assim? Não. Tem irmão que 4 horas da manhã já está no ponto, estressado, com medo de passar um motoqueiro, ou desculpa, um motoqueiro ou um assaltante. É que geralmente os caras estão na moto, né? Levar o seu celular, aí o ônibus vai estar cheio, o trem vai estar lotado, o metrô nem se fala. Eu trabalhei 13 anos na Barra Funda, irmãos. E trem e metrô é engraçado, né? Nem que você não queira descer na estação, quando o pessoal resolve descer, te leva e é aquele bolo, né? Estação Sé, Estação Brás, é um negócio de doido. E isso vai trazendo estresse. Então não é só a mente que fica doente, o corpo. E segundo os dados aqui, 75% pelo menos das doenças estão ligadas ao estresse, em especial os de ordem emocional. E que transtornos são esses? Transtornos de humor. Por isso que o camarada chega em casa gritando com o cachorro, com a mulher, com os filhos, com o papagaio, com todo mundo, né? Ansiedade, transtornos alimentares, de pânico, que tem crescido muito entre a população mundial. E isso tem um início
tudo isso não começa de repente. Tudo tem um início, tem uma progressão. Um gatilho, um evento ou um trauma que desencadeia um problema de ordem emocional. E eu estou falando isso, irmãos, de maneira geral, o mundo lá fora, né? Daqui a pouco eu vou entrar dentro do campo dos crentes, do povo evangélico. Sintomas que talvez possamos estar sentindo e ainda não nos demos conta. Ansiedade. Ansiedade, irmãos, a gente sempre já fala, né? Ela tem um pouquinho, ela é normal. Já tem um tempo que eu estou estudando nessa palavra, né? Eu sou formado em recursos humanos e tem uma matéria em recursos humanos que a gente fala sobre um pouquinho sobre psicologia, sociologia, comportamento humano. Algumas coisas nós vimos, claro, bem por cima, eu não sou profissional da área, e ao estudar coisas, rever coisas que eu já tinha estudado, mesmo assim, irmãos, à medida que a semana vai passando e vai chegando próximo do domingo, dia de estar aqui no púlpito pregando para os irmãos, trazendo a palavra do Senhor, a ansiedade, né, aquele descontrole, mas aquele gelinho na barriga, aquele senso de responsabilidade, para não subir aqui e falar qualquer coisa para os irmãos. Porque nós temos um compromisso com o Senhor, nós temos um compromisso com a palavra. Então esse é o tipo de ansiedade que é normal. Você tem amanhã um trabalho, você tem aquela certa ansiedade. Amanhã, né, eu tenho um desafio lá no meu trabalho, né, amanhã eu tenho um boleto para pagar, amanhã. Então há um tipo de ansiedade que é normal. A ansiedade que eu estou trazendo aqui nessa noite é uma ansiedade já patológica, é uma doença. A pessoa, né, vive desconfiada, parecendo que vai ser assaltada, que vai morrer a todo tempo. Essa ansiedade é nociva. Então, ansiedade elevada, que se torna pânico, desespero, apreensão, raiva, culpa, irritabilidade, sensação de desamparo, cognição alterada, raciocínio afetado, falta de concentração, confusão mental, muitas vezes, né? Um monte de pensamento aleatório, do nada, né? O cara está pensando no trabalho, ao mesmo tempo está pensando na feira que vai ter que fazer, na peça do carro que vai ter que comprar. Então, é aquele monte de pensamento aleatório, do nada, né? Então, é uma confusão mental. A falta de memória, né? Que é um negócio engraçado. Diz que uma vez estavam um casal, né, abraçadinho, um casalzinho de velhinhos, e eles encontraram um outro velho, né, um outro senhor, né, velho não, um outro senhor. Aí o senhor que encontrou o casal falou: puxa, quanto tempo eu não vejo vocês, né? Eu estou com um problema sério de esquecimento. E eu fiquei sabendo que você estava com um problema de esquecimento também. Diz que você passou no médico, o médico te passou um remédio, né? Sim. Estou perfeitamente curado, 100%. Minha memória agora está de elefante. Poxa, passa o nome do remédio para mim. Vou passar. O remédio é o... Ele falou assim: qual é o nome? Virou para o rapaz, né, para o senhor, né? Qual é o nome da planta que o rapaz dá quando está apaixonado pela moça? Ele olhou e falou: Rosa. Aí ele virou para o lado: Rosa, qual é mesmo o nome do remédio? Esqueceu o nome da esposa. Então, às vezes, o camarada está com uma falta de memória terrível, né? E não se deu conta ainda. Paranoia, trava social, dificuldade de interação, timidez excessiva. Fala para fazer uma oração é mó luta, né? É para orar na hora do almoço, ele tem dificuldade. Sensação de incompetência e impotência para resolver situações. Insônia, pesadelos, fadiga, dores e tensão muscular. Tudo isso é doença, irmãos, que muitas vezes ela é psicológica. O seu psicológico está afetado e está trazendo tudo isso para o corpo físico. Olha o tamanho do problema. E aí vem a famosa depressão, que vem da presunção do certo que deu errado. E presunção é a opinião ou julgamento baseado em indícios. Claro que não é simplista a explicação, irmãos, mas a depressão é porque a pessoa
entra numa espiral, né, que acha que tudo vai dar errado na vida dela. Tudo dá errado e, às vezes, ela não está baseada em certezas, mas é por causa da ansiedade, né? E ela vai criando expectativas que, às vezes, não acontecem, e, por causa daquilo, ela vai entrando numa depressão ou numa tristeza profunda, né? E esse quadro pode se agravar. Só explicando aqui, irmãos, que muitas vezes as pessoas acham que Jesus, lá no Getsemane, teve ansiedade. Jesus, irmãos, ele não teve ansiedade, porque ansiedade vem da expectativa de algo dada como certo. Então você amanhã, né, está ansioso porque tem um boleto para pagar, e se tudo der certo, você vai conseguir o dinheiro, se tudo der certo, vai dar tempo ir no banco, se tudo der certo, você vai pagar o boleto. Jesus nunca perdeu o controle da situação. O que Jesus passou, irmãos, foi angústia, porque ele sabia que num determinado momento na cruz, o Pai lhe viraria as costas, lhe deixaria sozinho. Fato é, fala lá na cruz, Eloi, Eloi, lama sabachthani, Senhor, Senhor, que me desamparaste. Por causa do pecado que estava sobre ele na cruz, o pecado faz separação entre nós e Deus. Deus, naquela hora, virou as costas para Deus, e era esse momento que trazia angústia a Jesus ali no Getsemane. Então, Jesus nunca teve problema de depressão, ou melhor, ansiedade, porque tudo estava no controle, estava tudo certo. Então, Jesus nunca padeceu de ansiedade. Sintomas que crentes podem apresentar. Agora vai vir para nós. Agora começa a pegar para o nosso lado. Existem alguns sintomas que são chamados de somatização. O que é isso? O corpo apresenta uma doença sem que ela exista de forma diagnosticável. Já viu aquelas doenças que você vai no médico e o médico fala assim, você não tem nada. Não, mas eu estou com essa dor de cabeça que não passa. E o exame não dá nada. Tem só ela? Não. Coceira na pele, vermelhidões, às vezes vômitos, azias constantes, palpitações no coração. Acho que eu preciso ir num cardiologista. Meu Deus do céu, eu acho que eu estou com um problema no coração. Chega lá, o médico fala, não, seu coração está ótimo, está no tamanho certo, sua pressão está tranquila. O que te aflige, moço? Eu estou com palpitação, porque às vezes é ansiedade. Né? O crente está ansioso. E nós ouvimos, acabamos de ler, né? Não estejais inquietos por coisa alguma. Mas falar é fácil, né, irmão? Tem outro sintoma também que pega muitos de nós, até mesmo crentes, chama labilidade emocional. Dificuldade para chorar. É o aniversário do filho dele, da filha dele, o aniversário dele, os filhos fazem uma homenagem, né? Eu fico muito, como é que eu posso dizer, muito mexido, muito tocado quando eu vejo os pastores aqui, muitas vezes o pastor Aguiar, né, no aniversário da igreja falando, né, o sonho, ele se emocionando, até chorando, né? Às vezes o pastor Rodrigo pregando, fala que coisa maravilhosa, irmãos, sentir o toque do Espírito Santo e chorar na presença de Deus. E às vezes o crente tem uma dificuldade tremenda de chorar. Entra na oração, não chora. O filho faz uma homenagem para ele não chora. Sente nada, parece que está oco. Só que quando ele vai para o banheiro, sozinho, aí ele chora. Então, a labilidade emocional é isso. É dificuldade para chorar e, ao mesmo tempo, quando se isola, chora à toa. Então, é um problema... Pode ser um trauma ou um problema psicológico, aí, segundo os profissionais. E tem uma outra aqui que é famosa também, que é a tal da bipolaridade. É o crente que vai de 0 a 100 em 30 segundos. Ele está alegre e vira a cara, né? Já fica bravo, né? Ou ele está muito bravo, hoje vocês não falam comigo não. Mas, irmão, Deus é bom, né? É verdade, Deus é bom. Então, ele vai de 0 a 100, é bipolar. Uma hora ele está alegre, uma hora ele está contente, do mesmo tempo ele já... fecha a cara, está triste, quer agredir, né, sai do controle. Cuidado, irmão. Bipolar, isso aí pega muito crente. E será que na Bíblia nós temos, antes de entrar, né, esse negócio de bipolaridade é engraçado.
Uma vez, a gente sempre tinha o costume, né? Aquela época a gente congregava em igreja muito rígida, que questão de norma, né? Aí de vez em quando a gente ia jogar lá na USP, pastor Aguiar. Lá em algum gramado, lá na USP. Não era nem campo, às vezes, era só um gramadão que tinha lá, a gente ia lá. E a gente ia meio que escondido, irmãos, né? O pastor não podia muito saber, não. Ele, acho que ele sabia, né? Mas a gente, para nós, estava tudo escondido, né? A igreja não sabia. E aí o filho do pastor, inclusive, ia jogar com a gente lá, né? E a gente tudo dando risada, brincando, era uma diversão legal, né? Aí daqui a pouco, um camarada um pouquinho melhor de bola dava um drible, né? Passava uma bola debaixo da perna do outro. Aí uma vez a gente estava lá jogando, o camarada veio lá e já deu uma tesoura no irmão, já derrubou. E a gente rachando o bico, achando que estava tudo certo, que era uma brincadeira. Daqui a pouco os camaradas começaram a sair no tapa. Falei, eita nós, o que está acontecendo, né? Bipolaridade. A gente foi para brincar, escondido ainda, né? Os irmãos não podiam saber. E os irmãos queriam se pegar. E uma vez se pegaram mesmo. Um deu um murro na cara do outro. Lá, parou, bora. Que o negócio já perdeu a razão de ser, né? Então, tem uns crentes que é meio bipolar. E será que na Bíblia nós temos alguém que tem trauma, tinha algum tipo de problema de ordem psicológica? Nós temos, irmãos. Nós temos Moisés com frustração, e não é quando ele não entra na Terra Prometida, não. Os irmãos forem ver, eu não vou entrar muito na história, porque eu quero contar de outros personagens aqui, mas Moisés, quando ele mata lá o egípcio e ele foge, né? E Deus lhe aparece lá na sarça, ele tinha 40 anos quando isso acontece, e ele tinha 80 quando Deus o chamou para livrar o povo do Egito, e ele resiste. Não, eu não posso, eu tenho problema de fala, né? Eu sou pesado no falar, né? E à medida que a gente vai lendo os textos, irmãos, Moisés já tinha a ideia de fazer alguma coisa pelo povo quando ele matou o soldado egípcio. Só que ele ficou tão frustrado que ele matou, teve que fugir, ele foi tomar conta da vida dele. Então, pelo que nós vimos nos textos, Moisés já apresentava algum tipo de frustração. Não consegui fazer nada pelo meu povo, e o povo ficou lá no Egito. Então, ele meio que não acreditava, mesmo Deus o convidando, o chamando, né, para livrar o povo, ele meio que fez jogo duro ali com Deus. Um outro cidadão aqui, que a gente vai até falar dele, Jefté, filho de prostituta, né, um filho bastardo, fora do casamento, expulso pelos irmãos de casa, sem direito à herança do pai. Esse camarada aqui até se juntou com um monte de gente. A Bíblia, algumas traduções vão falar que era um monte de camarada vadio, marginais da época, né? José do Egito nem se fala, rejeitado, vendido pelos irmãos, dado como morto ao pai. Jacó, né? Esse eu vou falar dele. Elias, Pedro, até Pedro tinha um probleminha, nós vamos falar de Pedro aqui. Então, nós temos, sim, alguns personagens bíblicos que apresentam problemas psicológicos, vamos falar de algum deles. Só que antes, eu quero dizer ainda para os irmãos, trazer mais uma informação, que quando nós nascemos, irmãos, nós nascemos com um pacotinho de emoções. Na psicologia isso é chamado de emoções primárias. Está em todo mundo que eu vou falar aqui. Nós nascemos com medo, tristeza, raiva, repulsa ou aversão e alegria. Ninguém ensina isso. Mas à medida que nós vamos crescendo, e não é construção social, você vai apresentando isso. A criança apresenta medo, mesmo sem ter sido ensinada, e é um mecanismo do próprio corpo, o medo, de defesa, de autopreservação. Tristeza, raiva, que é na hora da defesa, a adrenalina precisa subir, né, circular a corrente sanguínea. Repulsa. Já viu aquele cidadão que fala assim, meu santo não bateu com o do cidadão? E às vezes ele não aprendeu aquilo, mas ele tem aquilo. Dentro da psicologia, isso é apresentado. E a alegria, você não precisa ensinar ninguém a rir. Ele ri. Algo engraçado, a criança, mesmo o bebê, ele ri. Você faz uma gracinha lá para o bebê e ele ri. E nós temos que lembrar que o Deus ele nos fez corpo,
alma e espírito. E é na alma que nós apresentamos as nossas emoções, né? Uns mais aflorados, outros menos, mas é na alma que nós apresentamos as nossas emoções. E o que eu quero dizer, irmãos, é que essas emoções primárias, que podem dar continuação a outras emoções, a outros sentimentos, ela é como uma onda, é como estar na praia. Você controla as ondas que vêm? Não. Você sabe que a onda vai vir. O que você pode fazer é se preparar para como você vai absorver a força da onda. Se é de costas, se é de lado, se é de frente, se você vai mergulhar. É isso. Então, as emoções, elas estão em nós, são primárias, segundo a psicologia, e o que nós precisamos é movimentá-las para que isso também não nos adoeça. Então, se vem a alegria, eu preciso usar essa alegria para contagiar outros. Né? Se eu estou alegre, né? A Bíblia não fala chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram, está em nós. Né? Então, é um movimento. Se você parar com a reação, você pode também adoecer. E o interessante, irmãos, é que essas emoções, elas são ondas químicas, são estímulos, e ela é um motor para a nossa vida. Você vai ter isso aí. Todos vão ter algum tipo de sentimento desse. E ela é um motor para a nossa vida. Se você for uma pessoa que deixar esse motor da alegria, por exemplo, né, te levar, você vai ser uma pessoa para cima, vai ser uma pessoa que contagia. Mas se você deixar o motor da raiva, por exemplo, vai ser uma pessoa bipolar, uma pessoa raivosa, uma pessoa que não é agradável a outras, né? Então, as emoções, elas podem ser um motor, mas elas são também um péssimo motorista. Se você dá a direção para esses sentimentos, né, e direcionar a sua vida, vai te complicar. Amém, irmãos? Estão entendendo o que nós estamos dizendo aqui? Então, nós temos que ser senhor da nossa vida e dos nossos sentimentos, né? E elas são sementes, né? Nós temos que dirigir essas emoções, e elas são sementes, e as sementes precisam ser plantadas em Jesus. Essas sementes, irmãos, medo, tristeza, plantadas na boa terra, que é Jesus, que é o Evangelho, eles vão germinar, com certeza, no fruto do Espírito. Então, uma pessoa que domina a raiva, né, o que o texto fala, não pôr o sol sobre a vossa ira. É um sentimento que muitas vezes vai trazer revolta, indignação, esse governo, que coisa, eu vou no mercado, meu dinheiro fica todo lá. Mas o que acontece? Você pode se irar, porém não pecar, né? E essa raiva, ela pode podemos ser plantada em Jesus, né? E isso pode virar o fruto do Espírito. Usar essas emoções para que, em vez de raiva, nós tenhamos amor, alegria, paz, longanimidade. Isso está lá em Gálatas capítulo 5, né? Benignidade, bondade, mansidão, fidelidade, domínio próprio. Então, é saber que temos essas reações, mas através do fruto do Espírito, com as nossas vidas plantadas no Senhor Jesus, plantadas através do Evangelho de Cristo, sendo boa terra. Foi falado aqui, né, que Jesus nos salvou para sermos luz do mundo, sal da terra, apresentar os frutos dignos. O fruto é o fruto do Espírito, né? Domar, né, o homem ter domínio próprio, né, não ficar sendo dirigido pelos seus sentimentos, pelas suas emoções ruins, pela tristeza, pela raiva, né? Então, plantando em Jesus, nós conseguimos obter o fruto do Espírito. Mas muitas vezes falta maturidade, falta crescimento na palavra de Deus. Voltando aqui, irmãos, na Bíblia, será que nós temos exemplos de pessoas com problemas emocionais? Falar primeiro de uma pessoa aqui que chama Noemi. Quem puder abrir lá em Ruth, capítulo 1, versículo 20.
Ruth, capítulo 1, versículo 20. Diz o texto: porém, ela lhes dizia, boa, colocou ali, muito bom. Ela lhes dizia: não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Ó, que pesado. Noemi significa agradável, deleite, doçura. Só que se nós formos ver a história de Noemi, Noemi tinha um marido, 2 filhos, vão lá para a terra dos Moabitas, por causa da fome, e lá o marido morre, os 2 filhos morrem, e aquilo trouxe um trauma para ela, um luto, o marido morto, os filhos mortos agora, né? Melhor dizendo, ao ponto dela pegar as 2 noras, sobrou as 3 mulheres, e falar: ó, eu já sou velha, eu não tenho mais como gerar marido para vocês, eu vou voltar lá para o meu povo, e vocês procurem um recomeço para a vida de vocês. E os irmãos vão ver que o texto vai dizer que uma das noras realmente vai, né, continua lá na terra de Moabe, mas Ruth falou: não, eu vou contigo, eu não vou te largar de você não. O teu povo será meu povo, o teu Deus será meu Deus. Uma frase bonita, inclusive, né, linda, uma das frases, assim, para mim, uma das frases mais bonitas da Bíblia. Só que Ruth estava amargurada, estava ferida, um luto e um trauma gigante na sua alma. Ao ponto dela falar: olha, quando ela chegou lá no meio da parentela dela, no meio do povo dela: ó, Noemi voltou, que beleza, que bom, ó, Noemi. Não me chama de Noemi, não. Doçura, agradável. Agora eu quero que vocês me chamem de Mara. Mara é amarga. Então vê só, irmãos, o tamanho do trauma da pessoa. A pessoa mudou até o nome, ou pelo menos estava tentando mudar o nome. Tamanho era a sua dor. Tamanho era o seu trauma. Nós vamos falando para os irmãos, depois a gente vem aplicando tudo isso para nós nessa noite. Jacó, outro exemplo. Jacó, irmãos, é uma história muito conhecida, todo mundo sabe, né? Jacó, gêmeo de Esaú, filho de Isaac e Rebeca. Só que aconteceu um fato engraçado na hora do parto. Esaú sai, só que Jacó segurando no pé de Esaú. E na cultura hebraica tem uns negócios, tem uns nomes muito estranhos, né, que o pessoal dava. Tem um irmão que até faz tempo que eu não vejo. A mulher dele era estéril. Estou falando a verdade, viu, irmãos? O nome dele é Damião, irmão Damião. E a esposa era Margarete. A gente congregou junto um tempo, boa pessoa, um irmão muito fiel. Só que a esposa dele, eles não conseguiam ter filhos. Ele já, acho que mais de 35 anos na época. Aí ele fez um voto com Deus que se Deus desse um filho para eles, ele ia dar um nome bíblico. Ele ia escolher um nome que tivesse na Bíblia. Eu duvido os irmãos acertar que nome esse camarada deu para o filho. Aí você pensa, vai dar Daniel, né? Isaac, algum nome assim mais bonitinho, né? Ele deu o nome do filho de Romantiezer. Ele pegou lá o livro lá da saída do povo, lá dos cantores, aqueles que cantavam lá no templo de Salomão. Tem uma lista lá dos cantores, né? Dos músicos. Romantiezer. Irmãos, falei: Damião, como é que você fala um negócio desse? O menino vai sofrer um bullying na escola. Vai chamar o menino de quê? Romantiezer. E isso aconteceu, irmãos, na vida de Jacó. O nome Jacó, você começa a ler o texto. Gênesis, essa história toda está lá em Gênesis 25. Vou ler aqui, os irmãos não precisam nem abrir. O nome Jacó para ele era um bullying. Porque Jacó significa aquele que segura
o calcanhar. Aí alguns teólogos vão falar, né, que era usurpador, suplantador, né, enganador. Não. A raiz do nome é esse, aquele que segura o calcanhar. Imagina você chegar na escola e falar, qual é o teu nome, menino? Primeiro dia lá, meu nome é Jacó. O que significa? Aquele que segura o calcanhar. E Esaú era peludo. Só que Esaú, outro problema aqui que dá muito trauma, e nós pais temos que ter cuidado, é predileção de filhos. Lá em casa minhas filhas brincam, né? A Laila fala que é a minha preferida, e a Cris fala que é a preferida da mãe, né? A gente nunca fez isso, né? Mas elas não sei de onde tiraram, um dia elas vão poder me explicar também, que elas falam que uma é preferida de um e a outra é preferida da mãe. A Laila é a preferida do pai e a Cris é a preferida da mãe. Vocês duas são as preferidas do pai e da mãe. Mas, lá na cultura hebraica, irmãos, voltando aqui para Jacó, no versículo 28, e amava Isaque a Esaú, porque a caça era de seu gosto. Mas Rebeca amava Jacó. Então a predileção dentro da casa de Isaque existia. Esaú gostava do peludo. Esaú. Porque Esaú gostava de ir para o campo, caçar, trazia caça, né? Aí, mãe, trouxe um bicho grandão hoje, hein? Faz aquele guisado da hora. Aí a mãe ia lá e cozinhava. Aí o pai, né? Esse é meu filho. Mas Jacó, que era mais do lar, liso, não era peludo. Inclusive, para receber a bênção, teve que passar a perna no pai, que já estava cego, né? Falou, menino, eu estou vendo que você está peludo, mas a voz é de Jacó. Não, pai, pode me abençoar que eu sou Esaú. Fizeram um plano doido lá, ganhou a bênção de Esaú, a primogenitura, que Esaú também, né, não estava nem aí para isso, era com fome, trocou isso por um guisado. Só que aquilo deu ruim, porque virou uma briga entre os irmãos. Ele teve que ir embora para a casa do tio, Labão, né? E todo mundo sabe da história, o que aconteceu lá. E esse trauma, irmãos, da questão do nome, da predileção, o que teve que fazer para poder ganhar essa primogenitura, só foi sarado quando esses dois irmãos se reencontram, depois de 20 anos, né? Jacó com medo de ser morto, e aí eles se reencontram, se abraçam e choram. Mas havia uma ferida ali. A ferida, irmãos, todo o início, se a gente for ler o texto, irmãos, é a predileção do pai e da mãe. Então, às vezes, nós estamos colocando traumas em nossos filhos, quando a gente, de alguma forma, mostra esse tipo de sentimentos. Todos os seus traumas começaram a ser tratados a partir do momento em que ele resolveu enfrentá-los. Então, nós também, nossos traumas, de certa forma, nós precisamos enfrentar. Lá na luta que ele teve com o anjo, né? O anjo perguntou para ele, qual é o teu nome? O que ele disse? Meu nome é Jacó. Vamos tratar isso? Não vai ser mais Jacó, não. Vai ser Israel, príncipe de Deus. Porque lutaste com Deus e prevaleceste. Então, dali, ele teve cura para a sua alma, cura do seu problema. E, segundo Gênesis 33:4, os irmãos podem ler lá, que Esaú correu-lhe ao encontro e abraçou e lançou-se sobre o seu pescoço, beijou e choraram. Só ali, aquela ferida, aquele problemão todo, houve ali uma cura interior. Então não teve que fazer regressão, não teve que fazer nada disso. Foi simplesmente passar ali uma noite com Deus. Outra pessoa que tinha um problema emocional, irmãos, Pedro. Oxe, Pedro era impulsivo. Pedro era como se fosse uma pessoa hiper... Como é que fala? O pessoal fala? Hiper... elétrico, né? Hiperativo, obrigado. Então, Pedro, impulsivo, não pensa antes de agir, é reativo. Então, primeiro começou a dizer que, Jesus, pode ficar tranquilo que estamos juntos. Se vierem aí, eu não vou pode todo mundo te abandonar e eu não vou te abandonar. Mas quando o negócio arrochou,
ele não só correu, como negou ao Senhor Jesus. Cortou a orelha de Malco, né? Impulsivo, reativo. Porém, às vezes esse impulso, né? Essa característica dá coragem para o camarada, né? Tanto que foi o único que andou sobre as águas dos discípulos. É tu mesmo, Jesus? Sou eu, Pedro. Se é o Senhor mesmo, faz aí que eu ande sobre as águas. O camarada que só fez isso, irmão, estava todo mundo com medo. Ah, fantasma! Foi a reação dos discípulos no barco? Não sou eu, gente, não é fantasma não. Oxe, tu está andando na água, eu quero fazer esse negócio também. Então essa impulsividade, né, fez com que ele pulasse do barco e fosse. Serviu por um momento. Quando ele viu onde que ele estava fazendo, começou a afundar, né? Então esse impulso, muitas vezes, faz de nós, irmãos, pessoas que não respiram, não oxigena o cérebro. Então a pessoa não pensa, fala, ofende, fala o que não deve, porque é impulsivo, é hiperativo, não controla o que vai falar. Isso também traz muitos problemas. Jefté, filho ilegítimo, está lá em Juízes, capítulo 11, versículo 3, a partir do versículo 11, lá está a história dele, né? Filho ilegítimo de uma prostituta, rejeitado e expulso por seus irmãos. Lhe foi tirado o direito de herança. Resultado, se envolveu com más companhias. Então Jefté fugiu de diante de seus irmãos e habitou na terra de Tobi. E homens levianos, em algumas traduções, homens vadios, se ajuntaram a Jefté e saíam com eles. Então vê a situação, né? Uma pessoa de uma família disfuncional, né? Um filho bastardo, de um casamento extraconjugal, de uma relação extraconjugal, não foi aceito em casa, os irmãos expulsaram de casa, e ele, sabendo, filho de prostituta, não tinha direito à herança. Só que quando a situação apertou lá em Israel, tempo dos juízes, povo idólatra, povo meio sem modos, esquecia-se de adorar ao Senhor. E agora, quem poderá nos defender? Jefté, um camarada aí que diz que é valoroso, é corajoso. E esse camarada, nós estamos estudando o livro de Hebreus. Já o pastor Rodrigo vai chegar lá, nós já estamos na galeria dos heróis da fé. Ele é contado como os heróis da fé, irmãos, Jefté. Então, uma pessoa sem eira nem beira, humanamente, pela sua situação na sociedade, não teria chance nenhuma de ser usado por Deus, principalmente de ser colocado na galeria dos heróis da fé. Está lá em Hebreus. Mas uma pessoa que com certeza trazia ali os seus traumas. Como tratar os meus traumas? Então nós vimos, irmãos, e nós perguntávamos, né? Com certeza, irmãos, se abríssemos oportunidade aqui para cada um contar de sua vida, todos aqui têm uma história. Todos aqui têm um capítulo triste para contar. Trauma ou feridas. Na desconexão da pele, ambos os lados ficam expostos. Então, o que é um trauma? Trauma é uma pancada. E quando parte do seu corpo, do meu corpo, sofre o trauma, uma peça, uma faca, um vidro, alguma coisa, há uma ruptura, uma desconexão. Então, digamos que eu bato aqui na minha mão, uma faca. A minha pele vai abrir, vai ficar exposto aqui, dependendo do tamanho do corte. Alguns vai sair muito sangue. E a carne interior vai ficar exposta, talvez um nervo, uma fratura exposta, o osso fica exposto, né? Então há uma desconexão. O trauma, irmãos, é uma desconexão. Ambos os lados ficam expostos e precisa-se, em muitos casos, de sutura.
Eu trabalhei em gráfica um bom período da minha vida, e eu, por trabalhar desculpa a expressão que eu vou usar, em boqueta, né? Gráfica muito pequenininha, né? Eu tive 2 acidentes, pelo menos. Faltava 5 minutos para eu largar, né? Tinha o tal do prelo, né? Não sei se os irmãos conhecem. Uma máquina que abre a boca e fecha. Abre a boca, tem 2 mesas de cada lado. Você está com o papel todo aqui, você mageia, joga dentro, ela vai lá, bate na matriz, volta, você tira e põe para cá. No mesmo tempo que você tira o de cá, já entra com outro. E aquilo é o dia inteiro. Papá, 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 papá. E aí estava com um esquadrinho de cartão de visita. Bons tempos que a gente fazia. Eu comecei montando letrinha por letrinha, eu era tipógrafo. E eu, faltando 5 minutos para ir embora, tinha uma cartela de folhinha, naquela época fazia muito. Aí eu coloquei a folhinha num esquadrozinho de cartão de visita. Então o cartão de visita é pequenininho, eu estava com uma cartela de folhinha desse tamanho, dessa largura. Aí eu coloquei, o botão era aqui na parede, eu apertei, ela foi lá, bateu e voltou. Como o esquadro era pequenininho, mexeu. Aí eu falei, mas que coisa. Aí eu virei o lado, coloquei no esquadro de novo e coloquei a mão. Negócio assim, de doido mesmo, né? Aí liguei o botão. Aí a mão foi. Quando a mão foi, eu falei, vai pegar. Não deu mais tempo. Aí fechou lá ferro com ferro. Tem um dedo aqui do meio aqui que é todo estourado, a unha toda, o dedo é torto, todo. Pensei que eu ia perder o movimento desse dedo. E na hora você não sente nada, ele anestesia, né? Só esguichando sangue, mas ficou tudo rompido, caiu a unha, o ligamento do dedo, quase eu perdi. E outra vez eu estava numa outra gráfica, estava trabalhando na guilhotina, corta papel, um baita de uma faca, tem o balancinho da máquina que segura o papel. E eu trabalhava de chinelo, irmão Raimundo. Em gráfica, trabalhando de chinelo, por causa das boquetas, né? As firminhas pequenas, ao invés de estar pelo menos com um tênis, eu estava de chinelo. E eu estou lá contando, de fazer nota fiscal naquele tempo, você cortava todos os papéis, tinha que esquadrejar ele para quando entrasse na máquina, ele fizesse tudo igualzinho, todas as vias, que quando você intercalasse, coloca o carbono, uma via sai na outra e fica tudo bonitinho, casadinho, né? As vias. Então, eu estou lá contando o papel, quando eu fui tirar, a gente tirava uma resma, 66 por 96, a largura. Então, a gente pega canoando, que a gente chama, né? Quando eu fui tirar o jornal para colocar na guilhotina, na mesa da guilhotina, tinha um vidro, uma placa de vidro enorme dentro do vidro, do papel, e quando eu puxei, ele pegou bem no meu pé. E pegou a veia, uma veia saltada que eu tenho no pé. Pastor Rodrigo, o sangue ia a 3 metros assim, longe. Aí o rapaz falou, rapaz, você precisa ir no PS para costurar isso aí. Lembra disso, filha? Quando eu cheguei em casa, o pé amarrado, eu falei, eu não vou, medo de costura, de sutura, e o negócio esguichando sangue muito longe. Eu fui para a igreja, irmãos, de chinelo. Eu dirigia a igreja na época, eu falei, não posso faltar no culto. E olha a imprudência, né? De chinelo. E eu, ao invés de ir para o médico, podia ter perdido a veia, ter contaminado, alguma coisa assim. Eu sei que eu fiquei mais de semana usando uma pomada, amarrando um torniquete no pé, e o pé de vez em quando não podia bater, se batesse a veia, porque foi bem a veia que foi cortada, né? Esguichava sangue longe. Então ali precisava de uma sutura. Sutura. Só Jesus, né? Os nossos casos, né? Então, traumas e feridas, há uma desconexão. Então, a minha veia do meu pé ali ficou desconexa, esguichando sangue. Eu, ao invés de costurar, coloquei um pano, pomadinha. Graças a Deus que a cicatriz ficou no pé, a veia religou, um milagre de Deus na minha vida ali. Então, precisa de uma sutura. Não se sutura uma pele rompida a uma sadia. Não dá para fazer, quando você corta uma parte da pele, você pegar um lado só e colocar numa pele que está sadia. Você tem que ligar as duas, para poder elas cicatrizarem juntas, né? Ou seja, nós, irmãos, estávamos desconectados, feridos com os nossos traumas,
desconexos do nosso Deus quando estávamos lá no mundo, na nossa vida sem Jesus. Jesus, irmãos, por outro lado, era inteiro. Mas olha que coisa linda. Jesus se deixou ferir na cruz do Calvário, também causando uma ruptura, deixou a sua glória, deixou o seu trono maravilhoso lá no céu, veio para a terra, fez-se como homem e deixou-se ferir. E a partir das suas feridas, nós fomos suturados a Ele. As nossas dores, os nossos traumas são curados em Jesus. Nós somos suturados em Jesus. Mas como que a Bíblia pode nos trazer essa certeza, essa verdade? Isso está lá em 2 Coríntios 5, 17 e até o 19. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Ou seja, irmãos, nós só conseguimos nos reconectar, sarar os nossos traumas, se nós nos religarmos no Senhor, se nós realmente entregarmos a nossa vida em oração ao Senhor nosso Deus. Não estou dizendo aqui, irmãos, que quando nós temos traumas, tudo isso nós estamos falando desde o início, né? Às vezes a pessoa tem ansiedade. Não estamos dizendo, descartando o médico, o tratamento, a medicação. Mas uma coisa que nós não podemos deixar, irmãos, é lembrarmos que o Senhor nos reconciliou. Nós estávamos perdidos e o Senhor é a nossa maior cura. Ele levou sobre si as nossas dores, Ele salvou, aleluia, a nossa alma, e Ele está tratando da nossa vida. Nós que precisamos fazer, sabe o que é? Os psicólogos, geralmente, irmãos, quando as pessoas passam com um psicólogo, um psiquiatra, né? Eu tenho uma irmã que ela teve o marido assassinado na frente dela, minha irmã caçula. Estava na academia, eles treinavam juntos, estava ela, o marido e a dona da academia, e ele trabalhava de carcereiro num cadeião lá em Recife, e disse que chegaram 3 ou 4 rapazes, perguntaram o nome dele: você é fulano de tal? Ele negou, ele falou: não sou. Aí um olhou para o outro e falou: é sim. Deram um monte de tiro dentro do peito dele, no peito dele, né? Ele sentado na cadeira. A minha irmã deu um grito e correu para debaixo da mesa. A mulher que estava com ele, que é a dona da academia, que também estava na mesa com eles, foi baleada num tiro de raspão, mas acabou pegando de forma certeira, acho que foi no pescoço, veio a falecer também. Então ela viu tudo isso, aí os marginais foram embora, e ela teve que assistir tudo isso, viu o marido morto na cadeira, a dona da academia, que era amiga dela. Então ela passa com um psicólogo até hoje, um psiquiatra, por causa desse problema, porque ela tem problema de ansiedade, andou com depressão um tempo. Meu irmão também tentou se matar, né? Tomou chumbinho. Mas quando Deus não quer, irmãos, não adianta. Deus vai lá, Ele colocou todo o remédio para fora a noite inteira, Ele mesmo chamou o SAMU, Ele mesmo abriu a porta da casa, o SAMU entrou e o socorreu. Né? Então, a minha irmã, está voltando, né? Minha irmã, ela passava com psicólogo. Então, o psicólogo, você paga uma pessoa para você conversar, para você contar os teus problemas, os teus traumas. Aí, pelo menos isso, o que eu entendo, né? É uma pessoa que você vai ali, você paga para ela te ouvir. E Jesus, irmãos, o que Ele fala para nós? Olha, quando você precisar de alguma coisa, vai para o seu quarto, tranca a porta em segredo, ora ao Senhor, fala ao Senhor. Então, nós precisamos, talvez sim, de um psicólogo, de um profissional, não tem problema nenhum. Mas nós temos a receita também na palavra de Deus, de desabafar com o nosso Deus, desabafar com o Senhor. Eu não cheguei a esse ponto, irmãos, eu também tive problemas alguns problemas de ordem emocional. Eu tinha
autoestima lá no pé, lá no chão. E quando meus pais foram embora para o Nordeste, que eu fiquei sozinho aqui em São Paulo, foi uma época que isso tentou aflorar de novo. Eu tinha um problema muito sério, né? Quando criança. A educação com meu pai foi difícil. Eu tinha 2 anos de idade quando meu pai... Eu estava brincando, minha mãe contava isso, brincando perto da porta, na sala, dentro de casa. Quando meu pai aparecia na porta, eu fazia xixi na roupa, com medo do meu pai. Eu só consegui ter uma conversa realmente com meu pai, porque meu pai começava a me perguntar as coisas, eu chorava, Fábio. Começava a chorar, não conseguia conversar com meu pai. E às vezes não era uma conversa séria, era só um dia a dia ali, ele muito sério, ele muito seco, né? E ele vinha conversar, eu tinha um medo danado do meu pai. Então, por causa disso, eu cresci numa autoestima muito baixa, com problemas emocionais, de ordem emocionais, né? Mas eu nunca procurei um psicólogo. Minha filha até fala, né? Pai, deveria procurar. Não. Eu me entendo que, por orar ao Senhor, por buscar a palavra de Deus, e eu não estou aqui condenando quem faz isso, deve fazer, deve tomar o seu remédio, deve procurar a ajuda profissional. Mas, irmãos, nós temos um Deus que cura os nossos traumas, nós temos um Deus que visita a nossa alma, o Espírito Santo fala conosco, o Espírito Santo trata a nossa vida, e nessa noite é o que nós estamos trazendo para a igreja. O Senhor nosso Deus, aleluia, Ele é quem fecha, Ele sutura as nossas feridas. Ele se fez, aleluia, ferido de Deus ali, para suturar a nossa vida com Ele. Maravilhoso é o nosso Deus, Ele nos reconciliou consigo mesmo e com Deus, para resolver as nossas questões, até mesmo de ordem emocional. Nós temos um Deus maravilhoso, irmãos. E essas pessoas que nós que citamos, né? Nós falamos dos problemas, mas essas pessoas, Jefité, Pedro, Ruth, Noemi, todas essas pessoas acharam paz em Deus, conforme nós lemos lá no início, né? O texto que nós lemos lá de Filipenses: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus. Apresente ao Senhor os seus problemas, os seus traumas, as suas dificuldades emocionais. Numa noite ali, eu me lembro, eu falei com Deus. Eu estava morando num quarto, 2x2, uma cama de campanha, era o que eu tinha, um gaveteiro de 3 gavetas e um rádio Cougar ainda, né? Nem tem mais, né? Duplo deck. Tinha 2 tapes, 2 toca-fitas. Não tinha banheiro, areia e cimento era guardado ali. Só Deus, sem eira nem beira, irmão Raimundo. E aí, eu namorava já a irmã Lucilene, ela dormia no serviço na época, então eu não via ela a semana inteira. Aí teve um dia que eu olhei para o céu assim, o quartinho só tinha a porta, não tinha janela, e de vez em quando eu dormia, tinha que dormir com a porta aberta para entrar ar. Aparecia um gato, irmão pastor Rodrigo, debaixo da cama ainda, e o gato fazia xixi dentro do quarto. Era uma situação terrível, irmãos. Acordava com as marcas das molas todinha nas costas, que o colchão parecia pão-puma, tão fino. Aí eu cheguei um dia e já olhei para Deus, para o céu assim, falei: Deus, será que eu fiz a escolha certa? Fala comigo, será que vai valer a pena essa situação toda? Eu estava na casa do meu pai, apesar de todos os problemas, a comidinha da mãe. E eu larguei tudo isso porque ele cismou que ia embora para o norte. Isso foi em 93, 92, 93. Eu falei: não, eu vou tomar conta do meu nariz, eu vou voar. Eu agora sou homem, eu sou de maior. Eu já namorava ela, 4 anos de firma. Falei: não, o senhor vai. Vendi o carrinho que eu tinha, um Chevette 76, meu primeiro carro, vendi, deu dinheiro para ele, vai com Deus. E eu sou homem, eu vou segurar. E daqui a pouco estava batendo um arrependimento, estava batendo as pernas tremendo. Será que dá? Será que vai dar? Será que não vai dar? Ainda arrumei uma briga com a minha futura sogra na época, a mãe dela, né? Eu comia lá de vez em quando, saía da hora de almoço, descia lá na minha sogra, almoçava e voltava aqui para Secosta, né? Onde era a gráfica que eu trabalhava. Aí arrumamos uma discussão lá, briguei com ela. Aí eu fiquei com raiva, fiquei uma semana, um mês sem comer comida de panela, arroz e feijão. Quando tinha dinheiro, eu comprava um pão, 1 litro de leite.
Aí guardava com a dona do quartinho. A dona do quartinho tomava meu leite, comia meu pão, irmãos. Aí tinha dia que eu não jantava, pastor Rodrigo. Fiquei doente. Quem me socorreu foi o avô dela. Fui parar lá na Vila Holanda, na casa do homem. Dormi 3 dias. A mulher dele me fazia um caldo. Eu bebia o caldo e voltava a dormir, Fábio. Eu dormi 3 dias, doente, desnutrido, uma coceira terrível. Não sei se era do gato. Me coçava, você porque estava desnutrido. Irmão, que situação. Aí o avô dela chegou, meu filho, isso não é vida para um homem de Deus, não. Você tem que tratar de casar. E eu falei, Jesus. Eu até pensava em casar, mas já? O meu pai acabou de ir embora, não tem nem como comprar nada, como alugar uma casa decente. Olha a situação, irmãos. Mas eu dobrei o meu joelho naquela noite, irmãos, chorando. Uma vontade doida de largar tudo, irmãos. E pegar um ônibus e ir embora para o Nordeste. Mas Deus, irmãos, falou forte ao meu coração. Fica firme, eu estou contigo. Fica firme, eu estou contigo. E ali, irmãos, o meu espiritual, o meu emocional foi sarado. Cheguei na igreja, num culto, irmãos, eu fui visitado pelo Espírito Santo. Aquela tristeza saiu, fui para cima, arregaçamos as mangas. E aí eu falei, vô, chamava ele de vô, né? O avô dela. Eu vou comprar as coisas, eu posso guardar as coisas aqui na sua casa? Claro! Comprei o fogão e a geladeira para pagar em 20 vezes prestações a perder de vista. Ficou dentro da sala dele, aluguei 2 cômodos aqui na Rogério e Dadato, bem aqui, uma travessinha, primeiro lugar que a gente, quando casou, veio morar. E hoje, irmãos, eu posso dizer que eu sou alguém que venceu. Eu sou alguém porque, em nome do Senhor Jesus, aleluia, meus traumas foram deixados para trás. O Senhor suturou a minha vida, os meus traumas. Eu não sou melhor que ninguém não, mas o Senhor respondeu a minha oração. Ele me visitou. Ele me deu uma família linda e abençoada. Então aquilo que eu estava pensando em deixar, nem começar, né? O Senhor honrou a minha palavra. Não precisei, graças a Deus, procurar meus parentes, arrependido. Desculpa a expressão, com o rabinho entre as pernas. Mas aquilo que eu falei para o meu pai, o senhor torça por mim, porque ele meio que me amaldiçoou, né? Você vai ter que me procurar, você vai vir. Falei, em nome de Jesus, Deus vai suprir a minha necessidade. Passei maus bocados, irmãos. Confesso que passei, não foi fácil. Mas Deus, irmãos, nos ensinou pela sua palavra. E Ele nos ensina nessa noite. Não estejais inquietos por coisa alguma. Ante as vossas petições, as nossas orações, sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ação de graças. Sempre agradecendo por tudo, irmãos. Sempre agradecendo, não murmurando. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Jesus, Ele nos ouve, irmãos. Um coração contrito, um coração voltado para Ele, irmãos. Não tem como. Deus responde. E ainda, irmãos, que a nossa vontade não seja realizada, mas a vontade dEle na nossa vida é o melhor para nós. Aleluia. Nós temos que ter ciência é que Ele faz por nós. Ele cura. Ele muda a nossa história. Ele transforma a nossa vida. E a vontade dEle, aleluia, é que precisa ser feita na nossa vida. E para encerrar, irmãos, vamos começando já a entrar na parte final. Jesus, o nosso Senhor, está olhando para nós e quer o nosso bem. Nós devemos nos ajudar como igreja. A igreja, irmãos, precisa entender que nós somos uns pelos outros. Nós somos o corpo de Cristo. E quando alguém tem problemas emocionais, de ordem emocional, eu não tenho que fazer um bullying com esse irmão. Eu não tenho que ficar criticando esse irmão. Mas eu tenho que orar por ele, me alegrar com ele. Quando ele chora, chorar com ele. Irmão, vamos orar, vamos jejuar, vamos buscar o Senhor para a solução do seu problema. Muitas igrejas, muitas vezes, irmãos, abandonam o irmão, esquece do irmão, deixa ele de lado. Não adianta você falar da palavra de Deus e não dar ali uma cesta, muitas vezes, quando ele precisa. E eu louvo ao Senhor porque a IBFO se preocupa com isso, ela evangeliza e ajuda muitas pessoas. E a nossa liderança é abençoada por causa disso, irmãos, porque não olha, faz com a direita o que a esquerda não precisa saber.
E nós, como igreja, precisamos ter isso em mente, irmãos, ajudar-nos uns aos outros, não ficar criticando. Ou você viu o irmão lá? Viu? Caiu. Você viu o irmão lá? Olha, estava passando por uma dificuldade, né? Bem feito. Não é assim que o corpo de Cristo tem que agir. Mas nós, como igreja, irmãos, aleluia, precisamos nos ajudar. 1 Pedro 4,7, até o 19 eu vou ler aqui, irmãos. E já está próximo o fim de todas as coisas, portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Sóbrios, irmãos, é ter clareza mental, é não estar embriagado, mas ter certeza e ter clareza no que está fazendo. E a palavra do Senhor está dizendo aqui, ó, sobretudo, já está próximo o fim de todas as coisas, portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Não cabe a nós ficar julgando ninguém, não cabe a nós ficar dessa forma como estou dizendo, irmãos, muitas vezes criticando, mas nós precisamos, com o corpo de Cristo, ajudar. Mas, sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados, sendo hospitaleiros uns para com os outros, sem murmurações. Não adianta ajudar e ficar reclamando. É sem murmuração. Cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons mordomos da multiforme graça de Deus. Se Deus te usa numa coisa, irmãos, não critique o outro, Deus use de uma forma diferente. Deus te deu uma coisa, deu para ele, mas o que importa é a multiforme graça de Deus. Deus age em cada um, irmãos, de uma forma. Deus deu um dom para o Fábio que às vezes não me deu. Deu um dom para mim que às vezes não deu para o Henrique. E assim sucessivamente. Por isso que é corpo. Cada órgão faz uma coisa. Cada órgão, cada membro tem uma função. Então muitas vezes eu querer ser como o pastor Aguiar não vai adiantar. Porque Deus muitas vezes deu um dom para ele que eu não tenho. E eu tenho que me alegrar com aquilo que Deus deu a mim. Voltando para o texto. Sendo hospitaleiros uns para com os outros, sem murmurações, cada um administra aos outros o dom como o recebeu, como bons mordomos da multiforme graça de Deus. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todo sempre. Amém. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, para vos tentar como se coisa estranha vos acontecesse. Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Irmãos, não estranhe se muitas vezes você cair numa dificuldade, numa luta. O texto está dizendo aqui que, amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha acontecesse. Faz parte da vida, irmãos. Os traumas também muitas vezes fazem parte. Os traumas nos ensinam. E os traumas vão servir de testemunho para você falar para alguém. Quando alguém estiver passando por uma dificuldade, você tem experiência para contar para ele. Se tudo for flores, se tudo for vitória, como é que você vai testemunhar aos outros que estão passando pela prova? Como é que você vai dirigir um ônibus? Ou como é que eu vou dirigir um ônibus se eu não sei dirigir um Fusca? Eu tenho que passar pela prova para poder fazer aquilo com excelência. Então, muitas vezes nós vamos passar por dificuldades. E ele está dizendo aqui, não estranheis a ardente prova, mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois. Se você está sofrendo pelo nome de Cristo, nós somos bem-aventurados. Porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Quanto a eles, é ele sim, blasfemado, mas quanto a vós é glorificado. Que nenhum de vós padeça como homicida ou ladrão ou malfeitor, ou como que se estremece em negócios alheios. Mas se padece como cristão, não se envergonhe. Antes glorifique a Deus dessa parte. Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus, e se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Então a prova chega primeiro para nós, que já conhecemos o nosso Deus. E se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Portanto, também os que padecem segundo a vontade de Deus, escondem-se em suas almas, como ao fiel Criador fazendo o bem. Glória a Deus. E eu quero voltar aqui ao Filipenses, irmãos. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro,
tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Irmãos, muitas vezes os traumas, as dificuldades emocionais, elas são, como eu dizia, são coisas que vêm agregar para o nosso crescimento, para o nosso aprendizado. E se nós podemos tirar proveito disso, de que forma? Aprendendo com isso, buscando a cura, para termos a experiência para passarmos para os outros, pensai, não descarte, que eu possa usar a experiência de tudo aquilo, como eu contei para os irmãos aqui um pouquinho, do que nós tivemos que passar. E eu só posso contar hoje, irmãos, porque o Senhor estava conosco, nos deu força, a sutura da ferida foi feita, Deus nos guardou, e aqui estamos contando a vitória hoje em nome de Jesus Cristo. De alguma forma aquilo nos ajudou. E quantas pessoas, nós podemos falar, testemunhar através da nossa vida. Como o pastor dizia aqui, um curso de casais, irmãos, ele só pode ser feito pelo pastor porque ele está com a esposa dele até hoje, porque tem exemplo para dar. Uma pessoa que tem 5, 6 casamentos, como é que ela vai conseguir dar exemplo para alguém? Irmão, persevera, essa luta vai passar. Não, ele não tem perseverança. Na primeira briga, ele já está largando. Na primeira briga, ele já está deixando de lado. Como é que ele vai ensinar os outros? Então é sobre isso, irmãos. Tudo aquilo que é honesto. Tudo aquilo que é, como o texto diz, deixa eu ler aqui melhor. Tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai, põe em prática, segue o caminho do Senhor Jesus, ainda que esteja doendo, ainda que alguns traumas ocorram, ainda que algumas feridas aconteçam, as cicatrizes, irmãos, as cicatrizes mostram que nós vencemos, o machucado foi sarado, e as cicatrizes ficam para nos fazer lembrar de onde nós saímos, as cicatrizes ficam para nos mostrar que aquilo foi solucionado. A cicatriz ficou, mas quando eu olho para aquela cicatriz, eu lembro da experiência. Olha, doeu. Perdi muito sangue. Olha, tive que fazer até um enxerto nisso aqui. Mas, em nome do Senhor Jesus, foi curado. Foi solucionado. Foi resolvido. Então, irmão, se você está passando por uma dificuldade, se há traumas em sua vida, não estou dizendo que não há profissionais que não possam, nós falamos aqui de um monte de coisas, de um monte de sintomas, de doenças, e eu não estou negando a eficácia dos tratamentos pelos profissionais, mas Jesus, Ele também pode nos trazer cura, Jesus também pode nos trazer alento, pode nos trazer, aleluia, acalanto, pode nos trazer, aleluia, a paz que excede todo entendimento. Há irmãos aqui que nós sabemos que há testemunhos maravilhosos, mas Deus deixou você passar por tudo isso. Ficou a cicatriz aí, mas é para que você possa contar vitória e possa ensinar os outros. E possa mostrar através da sua vida, do seu testemunho, que Deus é vivo na sua vida, que Deus age na sua vida, age na minha vida, e assim nós podemos, aleluia, falar do Evangelho de Cristo, daquilo que é honesto, daquilo que é puro, que é justo. Nisto pensai. E de novo Filipenses, não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ação de graça. Ore, irmãos, está doendo, ore, está chorando, ore, está sofrendo, ore, está difícil, ore, mas persevere na oração, na súplica ao Senhor, porque Ele está ouvindo. Esperei com paciência no Senhor, e Ele ouviu o meu clamor, e se inclinou, aleluia, Jesus, para ouvir. Inclinar é isso aqui, está lá no trono dele, lá de cima, e Ele fez assim, estou ouvindo o meu servo. E Ele com graça, com misericórdia, se for da sua vontade, Ele vem e nos restaura, fecha a ferida, sutura a ferida, resolve todos os traumas
e nos faz, a graça que excede todo entendimento, graça que supera, irmãos, excede todo impedimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos. Deus blinda. Então chega uma hora que a gente começa a ouvir as coisas, irmãos, a gente já não se preocupa, porque nós não esperamos mais no homem, nós não esperamos mais nos governos, nós não esperamos mais no dinheiro, nós não esperamos mais nos nossos bens, nós não esperamos mais em patrimônio, nós não esperamos mais em governantes, nós esperamos em Deus. Está o mundo aí, ó, à beira de uma terceira guerra mundial, as pessoas desesperadas, o que vai ser de nós? O que vai ser desse mundo? Mas conforme nós cantamos semana passada, irmãos, além do Rio Azul, há moradas preparadas para a igreja do Senhor na eternidade. A gente não se preocupa para isso. O apóstolo Paulo disse que morrer para ele era ganho. Ele chega a dizer isso, morrer para mim é ganho, porque não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Então, nós, desse mundo, irmãos, não esperamos mais nada. O mundo, irmãos, vai para o brejo mesmo. Porque a nossa vida está guardada em Deus. E Ele guarda os nossos corações e os nossos pensamentos. E se chegarmos a essa maturidade, irmãos, glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus e aleluia. Nos coloquemos em pé, irmãos.